Então, pessoal, eu vou continuar aqui a aula de teorias de ácidos. Agora a gente vai para a segunda teoria, né? São três. A gente viu a de Arrhenius, que é a mais comum, que a gente já viu, faz, sabe? Aqui a gente tem mais apego, né? Que é mais tranquilinha de lembrar mesmo. Agora a gente vai ver a teoria de Bronsted-Lowry, né? Um nome um pouquinho complicado, mas não é um nome só, é o nome de dois pesquisadores. É o... Não sei onde falar o nome dele, desculpa. É o Bronsted aqui do lado e o Lowry aqui do outro. O nome inteiro é meio complicado. Ela é mais complexa do que a teoria de Arrhenius, né? Ela foi concebida um pouquinho depois, e porque ela considera, em vez de só um lado da reação e só um do H, outro do OH, ela vai considerar os dois lados e ela vai considerar só o próton, né? Considerar só a migração do H+, né? A gente vai ver aqui, agora, mais para frente como que ela vai considerar isso. Ela foi concebida pelos dois químicos, né? Eu acho que eles estavam em lugares diferentes, tipo, foram concebendo ao mesmo tempo a mesma teoria. Não tenho certeza disso, mas eu acho que foi isso. Ela vai, tipo, toda a teoria de ácido que eu vou mostrar aqui, ela vai englobar a teoria anterior. Então, todo o ácido de Arrhenius é um ácido de Bronsted. Todo o ácido de Lewis, que é o próximo, vai ser um ácido de Bronsted e um ácido de Arrhenius, né? Então, ela vai sempre aumentando, assim, uma está contida na outra, né? Isso é importante saber. Mas, geralmente, quando perguntam, esse é um ácido do quê? Você pega, por exemplo, se for ácido de Arrhenius, fala que é de Arrhenius, não fala que é de Lewis, sabe? Porque senão Lewis é a resposta para tudo. Mas se você vê claramente que é ácido de Arrhenius, um doa OH, outro doa H, você fala que é de Arrhenius, não de Bronsted nem de Lewis. Né? Se for de Bronsted, você fala isso. Mas sempre fala a teoria mais simples que consegue englobar aquele composto que você está vendo. Essa teoria, diferente da outra, que era só para química inorgânica e pouquinho para química orgânica, né, para sais de ácidos carboxílicos, se você podia colocar ela, aqui ela é muito utilizada na química orgânica. Basicamente, muitas reações que a gente vai ver são reações de ácido-base orgânicos, porque tem um composto muito importante, né, que vai ser uma base de Bronsted, que vai estar presente em muitas reações que a gente vai ver. Catalisando, fazendo parte da reação. Mas enfim, aqui tá a foto dos dois, né? O Bronsted e o Loren. Mas vamos saber mais sobre a teoria, né? A parte mais importante é saber justamente a teoria. Ela vai... Antes, a teoria de Arrhenius só se adaptava para água, né? Ácidos em água produzem H+, e o ânion, e as bases, o H- e o cátion. Agora, a teoria de Bronsted, ela se adapta a todos os solventes próticos. Lembra, quando eu falo prótico, eu estou me referindo a próton, então solvente que tem H+. Solvente, por exemplo, etanol. Etanol é um solvente que ele vai estar em equilíbrio e vai ser solvente prótico, ele vai ter o H+ em solução. Isso não precisam saber muito, mas, por exemplo, a água é um solvente prótico, né? A água ela vai estar em equilíbrio também, que vai estar liberando o H+, e o H-. Eu acho que vocês viram equilíbrios com o Ian, tenho certeza. Mas se tem um H que pode se tornar próton, né? Um H que pode se desvincular da molécula, é um solvente prótico, né? Como o álcool, como um ácido, como a água. Mas isso aqui geralmente não é cobrado. Peraí que já tem uma perguntinha. Ainda não vimos, putz. Tá bom, vou tentar falar um pouquinho menos disso então, sobre equilíbrios. Mas é muito importante em ácidos se a gente vê equilíbrios, mas qualquer coisa eu volto depois. Agora o Brownsted, ao invés de falar a base libera o H- e o ácido libera H+, ele fala que o responsável por tanto caráter ácido ou básico é o próton. O que vai mudar? É que o ácido vai doar esse próton, né? Lembra, em Arrhenius, o ácido realmente doava o próton também, né? Então isso aqui está de concordância com Arrhenius, né? Mas agora a base vai receber esse próton. Em vez de ela doar OH e formar água, ela vai receber o próton doado pelo ácido, né? Você pode ver que isso é muito importante. Não sei se você lembra, eu coloquei que em Arrhenius, ácidos e bases são bem definidos. A gente pode... Toda reação você pode saber, putz, esse aqui é um ácido, né? Tem ligação covalente, ele vai liberar em água, o H+, tá? Agora, a gente não vai saber direito o que é um ácido, o que é uma base para todos os casos. A gente vai ter que analisar cada reação, né? Isso torna, então, a teoria mais complicada mesmo. Eu coloquei com um exemplo importante que eu vou fazer passo a passo com vocês entenderem como é que acontece essa reação e várias idiosincrasias, né, várias peculiaridades que ela tem. Uma reação de ácido base da química orgânica é justamente essa. NH3 mais H2O mais água, virando NH4 mais OH-. É meio estranho a gente ver que tem cargas aqui, né? É meio estranho a gente pensar, putz, duas coisas sem cargas eram coisa com carga. O importante mesmo é o balanço energético, né? Tipo,
aqui tá neutro e aqui tem o mais ou menos tá neutro também. Isso que é o mais importante. Tipo, pode acontecer cargas, é mais complicado, né? Formar cargas, mas acontece, e nesse caso acontece tranquilamente. Isso aqui provavelmente tem solução, né? Tem um solvente prótico. Em solventes a gente tem cargas mais fáceis, né? Elas são mais neutralizadas. Mas só para ter uma noção que cargas é possível ter, não é sempre ver carga assim, isso aí é meio instável, não. Nesse caso, em solventes próticos, a carga é bem neutralizada. Então isso aqui pode acontecer, pode formar essas duas cargas como podia antes, só que na água, aqui um solvente prótico qualquer. O que está acontecendo aqui? Vamos perceber, NH3 mais H2O formando NH4 mais OH-. A gente pode ver logo de cara que esse H aqui, um H do H2O, vai migrar para o NH3. Como isso vai acontecer? O NH3 ele vai ter um parzinho de elétrons sobrando. Ele tem 5 elétrons na camada de valência. 3 vão estar ligados aos hidrogênios e vão ter 2 sobrando lá de sopa. O que vai acontecer? Esse H do H2O ele vai virar um próton, ele vai virar H+, e vai justamente migrar até esse parzinho de elétron fazendo essa ligação, né? Como um H+ saiu daqui com uma carga negativa, né? Ele roubou os elétrons do H+, e aqui, como o H+ entrou, ele ficou com a carga positiva tudo, né? Justamente NH4+ positivo e OH- negativo. Vamos lembrar da teoria, né? Que ácido doa próton, base recebe próton. A gente vai ver aqui, a gente consegue ver claramente que aconteceu uma doação de próton aqui, a água doou um próton para o NH3. Então, justamente, a gente tem a água como ácido e o NH3 como base. No outro caso, a gente não podia falar o que a água era, né? Se ela era ácido ou base em Arrhenius. Porque justamente ela era o solvente, né? Você não consegue falar muita coisa, não afirmar muita coisa sobre a água. Aqui a gente já consegue. Nessa reação, lembre, nessa reação, ela vai se comportar como ácido, porque ela vai doar para NH3, né? Porém, nada me impede de voltar essa reação, essas cargas se extinguirem e voltarem para os componentes iniciais, né? Que é a seta de voltando. Isso pode acontecer. E aí, como acontece? É outra reação? É uma síntese? É uma decomposição? Não. Continua sendo uma reação ácido-base, não é uma dupla troca, não é nada. É uma reação ácido-base. Vamos tentar analisar agora a volta. Se aqui o hidrogênio foi para o NH3, aqui, né, para a amônia, esse hidrogênio vai ter que voltar para o H-, né? Então, justamente, é o caminho contrário do hidrogênio. Nesse caso, a água doou o próton. Nesse caso, o ion-amônio, né, vai doar o próton para... Esse aqui é o nome ion-amônio. Vai doar o próton para o H-. Justamente, aqui o caminho, né? O oxigênio também tem um parzinho de elétrons sobrando. Se vocês lembram, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Ele vai ter 2 parzinhos sobrando, na verdade. E essa doação de próton também vai fazer com que esse seja um ácido, né? Doa próton, e essa é a base. Essa parte do conjugado, justamente a gente vai ver nesse slide. O que é um ácido conjugado e base conjugada? Eu não posso falar que esse é o ácido e base da reação. Por quê? Porque eu escrevi a reação indo de cá para cá. Ela pode voltar ao equilíbrio, mas dependendo de como eu montei a reação, ela vai ter os ácidos de base principais e os ácidos conjugados, que são justamente os ácidos do outro lado da seta, né? Do lado dos produtos, que podem voltar, mas esses lados dos produtos, eles são conhecidos como conjugados, né? Se for um ácido ou base, vai ser conjugado, base conjugada, porque justamente o que era base, o composto que era base, vai virar um ácido conjugado. E o composto que era ácido vai virar base conjugada. Que é justamente porque voltou, né? Uma hora tem que ir o hidrogênio, uma hora tem que voltar o hidrogênio. E vai mudar o que são os compostos. Aqui, né, eu coloquei que a amina é muito importante, né? A amônia. A amônia ou amina, né? A função orgânica amina, ou a molécula amônia, são conhecidas como bases orgânicas. Por quê? Por causa desse parzinho de elétron que está sobrando. Esse parzinho de elétron é muito importante. Ter elétrons livres na química orgânica é uma coisa que, sabe, abre muitos mundos. Porque podem acontecer reações como essa. Afinidade por elétrons, e ela pega alguma coisa que tem afinidade por elétrons e consegue se ligar a essa substância. Então, por ter esses pares disponíveis, justamente o nitrogênio é muito importante na química orgânica. No caso, a amônia ou a amina. É conhecida como base orgânica. Né? Vocês podem lembrar das bases nitrogenadas, né? Não sei se tiveram ainda, mas bases nitrogenadas do DNA, por exemplo. Né? Mas aqui, por exemplo, eu tenho medo de falar de biologia porque a Carla está na chamada. Aqui temos a molécula o átomo de nitrogênio, que eu falei, tem 5 elétrons na camada de valência. Eu coloquei aqui os 5 elétrons.
e os hidrogênios que estão se ligando aí, do NH3, né, da amônia. Eu vou fazer aqui a ligação, né, representando os elétrons aqui, a estrutura de Lewis, né, apresentar os elétrons, as ligações, estrutura de Lewis. Lembra, Lewis sempre tem que mostrar elétron. Lewis é o cara dos elétrons, né? Se fala Lewis, tem a ver com elétron. Mas então, o nitrogênio aqui no meio vai ligar dois aqui, dois aqui, dois aqui. A gente pode contar os elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá estável, regra do octeto. E vai realmente sobrar esse parzinho de elétrons, que vão ser os responsáveis por eles terem esse caráter básico na química orgânica. Essa foi a parte mais teórica, né? Um exemplo comentado para vocês entenderem o que está acontecendo. Mas agora eu coloquei dois exemplinhos para a gente entender, né? Colocar em prática o que está acontecendo. Nesse caso, a gente tem a água e um ácido inorgânico, né? A gente pode ver que a HCl é um ácido inorgânico, que é o ácido clorídrico. O que vai acontecer? Eu falei que Brown-Lowry é muito aplicado para química orgânica, mas a química inorgânica também, algumas reações são aplicadas nessa teoria. Primeiramente, a gente tem a água HCl. É o que acontece, né? Esse aqui, na água, quando você coloca HCl na água, ele não vai formar H+, e Cl-. Justamente, esse H+, ele vai se ligar a uma molécula de água formando o íon hidrônio, né? O íon H3O+. O H+ na água nunca vai estar sozinho, ele vai sempre fazer essa ligação com o formamento de hidrônio. Então, esse equilíbrio aqui é muito importante, né? Aquele que eu coloquei de formar H+, Cl- é meio que falso. Tipo, forma, só que esse H+ já se liga à molécula de água, porque está no solvente, né? A água solvente já se liga e forma o hidrônio, o H3O+. Não estranhe esse H3O+, ele é bem comum. Mas vamos ver o que acontece aqui, né? Eu tenho o H do HCl, vai justamente sair, porque ele é um ácido de arrênios, né? Um ácido de Brownstedt também. Ele vai perder esse H e a água vai captar esse H, esse H, né? Ela vai captar esse H+, formando justamente o H3O+. Nesse caso, a água não é um ácido de Lewis, né? Ela não está doando o H-, ela está só recebendo o H+. É um ácido de Brownstedt. Justamente, o ácido vai doar e a base vai receber, formando H3O+, e Cl-. Que justamente, se eu voltar, né? A setinha de volta seria a água doando de volta esse próton para o Cl-. Justamente, a água, que era a base, vai virar no H3O+ o ácido conjugado, e o HCl, que era o ácido, vai virar a base conjugada, que vai ter que receber o próton de novo para voltar à forma de HCl. Eu também. Aqui é um exemplo muito, muito importante, né? Como assim água mais A? Aqui, esqueci de falar. Aqui você pode ver que a água se comporta como base, né? No caso anterior, ela se comportou como ácido. É aquilo que eu falei. Toda reação a gente vai ter que ver o que está acontecendo. A água não vai ser sempre ou ácido ou base. Ela pode ser ácido. Pode ser ácido nessa reação, por exemplo, ou base em uma reação com ácido. Aqui é muito importante que tenha os dois comportamentos da água, porque é uma reação ácido-base entre água e água. Como assim entre água e água? Isso acontece na água, né? A conhecida como auto-ionização da água, ela se transforma nas moléculas de água, no H3O+, e o H-, né? Que vão estar em equilíbrio, que eu não vou falar muito, porque vocês não tiveram. Mas justamente, uma das águas, pode ser qualquer uma, né? Não tem diferença. Ela vai doar um hidrogênio para outra, né? Uma vai ser, a que doa vai ser o ácido, e a que recebeu vai ser a base. E justamente, no caminho inverso, a gente vai ter a doação de volta, formando o ácido conjugado e a base conjugada. Nesse caso, eu vou ter uma água que vai ser ácido, outra que vai ser base. Então a gente percebe que justamente a gente não pode definir uma molécula como sendo sempre ácido ou sempre básico. Tem que ver a reação. Eu coloquei aqui, né? Essa é a auto-ionização da água. Ela consegue se auto-fazer cargas. É muito importante isso. Tipo, ela por si só consegue criar cargas em si mesma por esse equilíbrio, né? Mas com isso acabou Brownstedt. É um pouco confuso, porque ácido vira depois base vira ácido, tem que a reação estar em equilíbrio, ela vai e volta. Mas o que você tem que saber é que Brownstedt tem que ver onde está indo o hidrogênio, onde está indo o próton, né? A direção que tiver entre um próton, onde sair vai ser ácido, onde entrar vai ser base. E lembra sempre, a coisa mais importante dessa aula é justamente essa parte do hidrogênio, do nitrogênio, desculpa. O nitrogênio é uma base orgânica. Sempre que vê o nitrogênio, já desconfia que ele tem esse elétron disponível, ele pode captar um hidrogênio, né, um H+, e pode propiciar a reação. Nesse caso, ácido base, mas podem ser outras reações que também usam esse par de elétron. Por fim, eu vou querer falar sobre a teoria de Lewis, né? Lembra, Lewis sempre lembra elétron, né? Justamente isso que eu ia falar a teoria dele. Um cara fascinado por elétrons. É a teoria mais abrangente, é a teoria que engloba as outras duas, como eu falei. Ele foi concebida pelo Lewis, né? Famoso, conhecido por vocês. E ela
fala que ela consegue dar diversas outras possibilidades, dar uma gama muito maior para as reações de ácido base, porque justamente é mais abrangente. Outras reações você não conseguia nomear, putz, será que é uma dupla troca? Será que é uma reação, sei lá, de Friedel-Crafts? Não, ela vai ser a reação de ácido base Lewis. Como eu falei, ela é mais abrangente, e ela fala que consiste na transferência de pares eletrônicos. Então, elétrons e Lewis, sempre pensa assim. Então, o que Lewis definiu? Os átomos vão receber pares eletrônicos e as bases justamente vão doar pares eletrônicos. Vocês podem pensar, putz, mas como assim ela vai abranger Bronsted-Lowry? Bronsted-Lowry falava sobre doar H+, e receber H+. Não tem nada a ver com elétrons aí. Olha, eu concordo com você. Tipo, se for ver por esse ponto, não vai ter transferência de elétrons, vai ter transferência do próton, que é totalmente diferente. Mas pensa comigo. Se eu estou transferindo uma carga positiva, quer dizer que uma substância roubou os elétrons do hidrogênio e está jogando hidrogênio para fora. E a outra vai estar pegando esse hidrogênio. Ou seja, uma substância doar a carga positiva quer dizer que está recebendo os elétrons, de algum jeito, né? Está recebendo os elétrons do hidrogênio, no caso. E receber o hidrogênio quer dizer que está doando esses pares pro hidrogênio. Então, é meio complicado você entender essa coisa que doar carga positiva quer dizer receber uma carga negativa, que seriam os elétrons. Mas dá para fazer essa analogia para você entender como que a teoria de Lewis engloba a teoria de Bronsted-Lowry. A teoria de Lewis não é muito cobrada. Ela é bom vocês saberem, mas ela em si não é muito cobrada porque as reações podem ficar um pouco estranhas. Uma observação que, como ela é mais abrangente, é o que eu falei agora, né? Que justamente a transferência de prótons, ela faz uma transferência de elétrons ao sentido contrário. Então, se eu dou um próton, estou recebendo elétrons. Porque uma carga positiva, outra carga negativa. E aqui, uma explicaçãozinha que eu dei, que, não sei se lembram, tem a regra do octeto, né? Que é justamente um composto é estável se tiver 8 elétrons na camada de valência, né? Tiver 8 elétrons em volta dele, regra do octeto. Mas tem alguns compostos que meio que burlam essa regra. Uns deles são compostos da família 3A. São o boro e o alumínio, né? Muito comuns também em sínteses orgânicas, esses dois compostos servirem como, sei lá, catalisadores, né? Que ele tem, que eu vou mostrar agora, mas eles podem servir muito nessas sínteses orgânicas. Eu coloquei aqui um boro ligado a 3-fluor e aqui um alumínio ligado a 3-cloros, né? 3 halogênios nos dois casos, fluor e cloro. Então, o que vai acontecer? Por que eles são muito usados? Porque justamente, se vocês contarem os elétrons, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando 2 elétrons nessas substâncias. Que é justamente o que eu chamei de par eletrônico faltante, um subnível incompleto. Elas são estáveis, mas tem um subnível incompleto que tem que tá faltando carga negativa, ela tá faltando carga nessa nuvem eletrônica, entendeu? Eu posso colocar mais carga lá que ela vai ficar tranquila. Que ela vai aceitar essa carga, ela tem lugar para colocar. Ela gosta. Ela é estabilizada com 6, mas 8 tá ok ainda, tem lugar para o 8. Né? Aqui a família 3A podem desobedecer essa regra. Na química orgânica, tem um exemplo que ilustra muito bem a teoria de Lewis, que era uma síntese de uma substância que eu vou colocar. Eu vou usar de novo o BF3, né? O trifluorobloro, eu não lembro o nome direito, e o NH3 também, a amônia aqui. De novo, a amônia é muito importante em todas as sínteses orgânicas, né? Vocês podem pensar, amônia, base orgânica, né? Tá certo, nesse caso, ela vai ser uma base, justamente. Então, você pensar isso já tá certo. E se ela é uma base, e eu falo como reação ácido-base, o BF3 vai ser o ácido. Mas vamos ver pela teoria de Lewis, né? Não por decoreba de amônia é uma base. O que vai acontecer? Justamente, na amônia eu tenho um par eletrônico sobrando, né? Que não está fazendo ligação. E no F3, um faltando. O que pode acontecer? Muito simples. O nitrogênio dá esse par elétron para o subnível faltante. O que vai acontecer? Vai acontecer justamente uma ligação. Né? Vai formar um composto novo, que vai ser a junção dos dois, justamente nessa ligação de elétrons, né? Essa ligação que eu coloquei em rosa, ela é meio complicada. Muitos livros ainda falam que é a ligação dativa, né? Que é uma ligação que um composto dá elétrons para o outro. É por isso dativa. Mas a nomenclatura mais correta para ela é coordenada.
Tem alguns livros que falam que não existe ligação dativa, que é compartilhamento de elétrons, ligação covalente de qualquer jeito, mas eu não vou entrar nesse mérito. Se falar em ligação dativa ou coordenada, tá certo. Não pode falar que tá errado, porque muitos livros, muitos pesquisadores ainda usam esse termo. E então, vocês podem pensar que a teoria de Lewis pode ocorrer a forma das ligações coordenadas, né? Você tem que pensar a teoria de Lewis que pode acontecer, ligação dativa, que pode essa doação de elétrons acontecer e formar isso. Justamente por um está sobrando e um está faltando, liga os dois e tem um composto novo. A aula de hoje foi isso. É uma aula mais curtinha, acho que eu dou uns 20 minutinhos, talvez um pouquinho mais. Mas já me perguntas, pode mandar mensagem, pode fazer qualquer coisa, né? Os companhias estão aí também para ajudar vocês. Mas é isso para a aula de hoje. Até semana que vem. Mas até agora, né? Que vamos gravar outra aula. As das perguntas. Você pode explicar de novo a diferença da teoria com a doação de prótons? Não entendi direito a pergunta, desculpe. A teoria de Lewis com a de Brown teria diferença? Ah, tá. Aquela relaçãozinha que eu falei, né? Um segundinho que eu voltei demais. Assim, Leandro. Eu vou até voltar de novo. Aqui, essa parte de Brownstedt. Se eu tô doando esse próton, o que está acontecendo? O H2O, o oxigênio é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, né? Então, pode acontecer de justamente o oxigênio ficar com os dois elétrons de hidrogênio e o hidrogênio se desprender, né? O oxigênio tem mais... ele gosta mais de elétrons, pode falar assim. Então, o oxigênio fica com os elétrons e o hidrogênio se desprende. Justamente vai procurando uma carga negativa que ele possa entrar, encontra a do nitrogênio. Justamente por isso que acontece a ligação. E você pode falar que o mecanismo é esse. Não sei se está correto, mas é uma ideia, é uma hipótese. Se a gente pensar bem por Lewis, o que está acontecendo? O composto ácido, ele vai justamente receber os elétrons. O hidrogênio vai ser o intermediador. Ele vai dar elétrons para um composto e vai roubar de outro. Então, o hidrogênio ele vai pegar os elétrons que estão ele vai ceder os elétrons que estão na ligação para o oxigênio, né? O oxigênio vai roubar esses elétrons da ligação dele com o hidrogênio. O hidrogênio, nele, ele vai roubar os do nitrogênio, né? Então, esse intermediador que vai fazer a troca de cargas. Ele vai dar para o oxigênio e vai receber do nitrogênio. Então, se você fizer um balanço, assim, você percebe que, tipo, se um perdeu um elétron e o outro ganhou um elétron, então eu posso falar com a ligação de Lewis, porque o ácido está ganhando e a base está perdendo. É uma analogia um pouco complicada mesmo, eu não vou culpar você por não entender. É bom você saber, mas não precisa saber, mas, tipo, é bom você ter essa ideia de que a transferência de carga positiva é uma transferência de carga negativa no outro sentido. Espero ter resolvido a pergunta. E como se o elemento fica positivo porque não tem elétron? É como se o elemento... Não entendi, desculpa. Tá, tô lendo aqui a pergunta. Sim. Sim. A partir do momento que você doa elétron, você fica positivo, né? Você está doando uma carga negativa, você está perdendo carga negativa, você fica mais positivo, né? Lembra que tem sempre aquele balanço entre carga negativa e positiva. Se eu dou uma carga negativa, eu vou ficar mais positivo. Se eu dou uma carga positiva, eu fico mais negativo. Acho que eu falei certo. Posso ter, mas dá para entender. Nesse caso, como o H2O vai doar uma carga positiva, que é o próton, ele vai ficar mais negativo. E o hidrogênio, o nitrogênio, como vai receber essa carga, esse próton vai ficar mais positivo. Né? Vai receber uma carga positiva e ficar mais positivo. Isso, você pode pensar nos prótons. O hidrogênio, para ali, o hidrogênio é uma ponte que faz essa doação, essa recepção de elétrons. Mas, enfim, você não precisa saber disso, só precisa saber Lewis elétrons. Na verdade, o livro em si, ele nem falou de Lewis nessa parte de orgânica. Ele falou só de Brownstedt. Eu quis dar uma aula sobre os três, para terem mais uma ideia geral. Acho que é isso pela aula de hoje. Tem algumas perguntas?
Então, eu vou parar a gravação por aqui. Então, daqui a pouco eu já volto para outra aula de agora carboidrato, né? Bioquímica, a próxima aula. Até mais.